Então nessa videoaula eu vou mostrar o passo a passo de como utilizar o DJI Go 4 para realizar o voo circular e o Drone Link, que são os drones que utilizam o DJI Fly. Venha comigo! Bom pessoal, e aqui agora é a tela do Drone Link no computador, né? Para vocês entenderem o passo a passo de como criar o plano de voo circular aqui no Drone Link. Então, para esse tipo de operação, a gente vai ter que usar uma conta avançada. Então, ao invés de usar a padrão da Facility, era aqui, vou clicar aqui na minha, que é essa conta avançada. Feito isso, então aqui a gente tem a visualização do mapa. O nosso objetivo vai ser gerar o plano de voo circular para voar ao redor desse prédio. Então a gente vai vir aqui em criar e aqui a gente vai selecionar o plano de voo chamado órbita. Então cliquei nele e ele vai perguntar, selecione um local de decolagem para o novo plano de voo. Então como vocês já conhecem, aqui é o nosso prédio, eu vou clicar aqui para definir um novo ponto de decolagem. Vou chamar este plano de plano circular vídeo aula, que é o que mesmo que a gente selecionaria lá no campo na hora de voar. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou informar para o drone o que é, primeiramente, né, o nosso ponto de interesse. No nosso caso, o ponto de interesse é o prédio. Então a gente vai clicar aqui em cima da órbita e trazer a órbita para o centro do nosso objeto de interesse. Feito isso, a gente vai clicar aqui em cima para configurações adicionais do plano de voo. A primeira coisa é informar a altura do voo desejado, né? No nosso caso, vou colocar aqui 70 metros de altura. Lembrando que essa altura é em relação, né, ao local de decolagem. Feito isso, vou configurar aqui o raio de operação. E esse raio de operação, vou colocar aqui, por exemplo, 60 metros. Então, vou ter um raio de 60 metros girando ao redor do prédio. Tá ok? Vou fazer um ajuste aqui. Então, a gente tem aqui a trajetória de onde o drone vai decolar, para onde ele vai se deslocar, e aqui ele vai iniciar o seu giro. Eu tenho a opção de selecionar sentido horário ou anti-horário. E aí fica a critério de vocês. Tem a opção aqui adicional de configurar a captura automática de fotos, que é o que a gente vai usar no processamento, são fotos. Então eu clico aqui em fotos. Agora, pessoal, a gente vai incluir aqui a configuração de orientação do gimbal. Esse ajuste aqui eu vou colocar, por exemplo, menos 60 graus em relação ao plano do horizonte. E essa configuração vocês devem levar em conta a altura do voo e a altura da estrutura que você deseja mapear, bem como o tamanho do raio. Então, para o nosso exemplo aqui da videoaula, eu estou considerando menos 60 graus. Logo na sequência, a gente tem que configurar agora para o drone a seleção de fotografias periódicas, né, com intervalo de tempo entre si. Então, a gente vai vir aqui em adicionar comandos e intervalo de fotos da câmera. Feito isso, basta digitar aqui, por exemplo, 2 segundos, que é o tempo médio entre uma fotografia e outra. Feito isso, o meu plano de voo aqui no Drone Link está pronto, tá ok? Agora é a hora da gente dar sequência para a nossa operação em campo. Bom, pessoal, vamos agora para a segunda parte aqui da nossa aula, que é para realizar o voo circular utilizando os drones da série Mavic Air, série Mini, que utilizam o aplicativo DJI Fly. Primeiro ponto, como sempre, a gente vai calibrar a bússola. Então vem aqui comigo na tela, acompanha comigo. Bom, aqui a gente já está com o DJI Fly aberto, vamos vir aqui em segurança. Segurança, nos 3 pontinhos lá no topo. E bússola, vamos calibrar a bússola. Bússola calibrada com sucesso. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó. Eu estou no DJI Fly nesse momento, vou verificar aqui em segurança ainda
como está configurada a altura de retorno automático. Então, no nosso caso aqui está 70 metros, é uma altura de segurança, eu não vou alterar, vou manter ela mesma. Obviamente, se eu fizer um voo acima dessa altura, o drone já vai vir nessa altura superior. O que eu vou fazer agora? Para quem utiliza Android, essa dica é muito importante, hein? Para eu migrar de um aplicativo para o outro, a gente precisa desconectar o cabo e conectar novamente. Quando o aplicativo, o smartphone, reconhecer o dispositivo do controle remoto, ele vai nos perguntar aqui na tela qual aplicativo a gente deseja dar sequência. E nesse caso, a gente vai alterar agora para o Drone Link. Então, vamos abrir aqui agora o Drone Link. Aqui no Drone Link a gente vai selecionar aquele plano de voo que a gente criou conforme eu mostrei para vocês na videoaula lá no computador. No meu caso ele está salvo aqui na minha pasta e eu vou selecionar aqui o voo circular. Aqui na visão de mapa a gente consegue pré-visualizar, né? Então nosso objetivo é fazer o modelo 3D do mesmo prédio azul aqui em frente, e aqui ele mostra para a gente toda a trajetória que vai ser realizada, e ele dá uma estimativa aqui para a gente de 5 minutos e 23 de duração. Dica importante, aqui no Drone Link a gente pode vir aqui embaixo no canto superior direito, e onde está escrito WB, que é o White Balance, a gente vai selecionar uma opção que seja compatível à condição do dia. No nosso caso aqui é um dia ensolarado, então vamos manter aqui ensolarado. Se fosse um dia nublado, obviamente selecionaríamos a opção de nublado. Então, ensolarado selecionado, e agora eu vou dar um play para o drone executar a missão. Missão inicial. E agora vamos acompanhar aqui na tela a imagem. Bom, pessoal, aqui o drone está realizando a aproximação, né, até o ponto da circunferência, onde ele vai fazer o giro, e a gente já deixou previamente configurado lá no plano de voo que eu mostrei para vocês na aula no computador, a configuração de altura e inclinação do gimbal. Então no nosso caso aqui, ó, ele está fazendo o giro num raio de 60 metros em relação ao ponto central do objeto de interesse e a 80 metros de altura. Então aqui agora é basicamente aguardar o drone realizar toda a trajetória ao redor do prédio. Aqui na direita vocês podem ver que as fotos, logo acima aqui do botão de stop, as fotos estão sendo captadas de 2 em 2 segundos, que é uma configuração legal para a gente ter uma boa sobreposição entre imagens. Você pode ver que aqui visualizando, né, pela visualização das fotos, a gente tem uma grande sobreposição entre fotos, e isso vai nos permitir gerar um modelo 3D mais detalhado, com mais qualidade. Pessoal, uma dica importante, tá? Uma informação importante. Como esse plano de voo a gente criou lá no computador, diferente do DJI Go 4, que a gente faz o voo manual e posiciona a câmera na altura e na distância ideal, aqui a gente faz isso tudo pelo mapa. Então, fatalmente, vocês vão ter a necessidade de fazer algum ajuste, algum refino em campo. Então, no nosso caso aqui, eu precisei, né, eu fiz um voo anterior, o raio não ficou idealmente distribuído, então teve horas que cortou alguma parte do prédio, e para corrigir isso eu entendi qual região estava sendo cortada e ajustei, né, a posição aqui do nosso giro para essa localização mais favorável. Basicamente eu cliquei lá no centro do alvo e arrastei toda essa circunferência de modo que esse centro fosse compensado, tá ok? Então pode ser que em campo você se depare com essa necessidade de alterar não somente o tamanho do raio, mas também a altura do voo em função da altura da sua estrutura. Isso é normal. Voltando aqui mais uma vez, mais uma diferença em relação
ao DJI Go 4 é que aqui a operação ela é toda automatizada, desde a decolagem até o pouso. Então aqui a gente não precisa se preocupar em interromper o giro do drone, porque assim que ele voltar para o ponto onde ele iniciou a captação das fotos, automaticamente ele vai interromper a captura de fotografias e vai retornar para o home point. Aqui agora a gente já consegue observar o drone finalizando o giro e agora ele vai automaticamente retornar para o ponto de partida. Bom, pessoal, aqui o drone está fazendo um retorno automatizado, diferente do DJI Go 4, que a gente precisou fazer o pouso, né, manual. Aqui o pouso foi feito de maneira automática. Espero que a aula tenha ajudado vocês e desejo bons voos. Até mais!